Há algo silencioso e misterioso no ato de confessar-se. Não é apenas um rito religioso, nem tampouco um costume herdado por tradição. A confissão é um espelho, e poucos têm coragem de olhar-se profundamente nele. Ninguém sai o mesmo de um encontro verdadeiro com a própria verdade. O homem que se confessa não está apenas falando com Deus. Ele está enfrentando o tribunal da própria alma. Padre Pio compreendia isso com uma clareza impressionante. Para ele, o confessionário era mais do que madeira e silêncio. Era um campo de batalha invisível, onde o orgulho e a graça travavam uma guerra pela posse do coração humano. Padre Pio dizia que a confissão é o banho da alma. Essas palavras simples contêm uma profundidade que poucos percebem. Assim como o corpo acumula impurezas e precisa de limpeza, a alma humana, constantemente em contato com o mundo, acumula o pó do ego, as marcas do orgulho e as cicatrizes do pecado. E quando esse peso não é descarregado, o espírito se torna lento, sombrio, endurecido. É nesse ponto que o ato de confessar-se deixa de ser apenas uma formalidade e passa a ser um gesto de sobrevivência. Porque confessar é respirar depois de muito tempo submerso. É abrir uma janela num quarto onde o ar já se tornou pesado demais. Mas confessar exige coragem. Coragem de se olhar sem máscara. Coragem de reconhecer o próprio erro sem justificativas, sem disfarces, sem auto-engano. O homem moderno aprendeu a se perdoar sem se arrepender. E é por isso que vive carregando culpas que nunca cicatrizam. Padre Pio via isso em cada olhar que se ajoelhava diante dele. Ele dizia que quem esconde o pecado, esconde de si mesmo a salvação. E quantos de nós temos nos escondido? Quantos guardamos no coração pequenas sombras, pequenas mentiras, pequenos desvios, acreditando que são inofensivos? A confissão é o momento em que a alma decide parar de se esconder. Há um instante na confissão que é filosófico por natureza. É o instante em que o homem compreende que não é senhor de si, que existe algo maior, uma ordem invisível que o transcende. E esse reconhecimento não é humilhação, é libertação. Quando Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo, talvez não imaginasse que esse conhecimento verdadeiro passaria por uma confissão interior. Porque confessar é justamente conhecer-se. É olhar para dentro e perceber o quanto ainda há de imperfeito, o quanto de orgulho ainda resiste, o quanto de amor ainda falta. Padre Pio acreditava que a confissão era o remédio da alma, e que quem deixava de se confessar deixava de curar-se. A confissão é o remédio mais eficaz, porque é aplicada pela mão do próprio Cristo, dizia ele. Em suas palavras, não havia espaço para metáforas suaves. Era direto, firme, quase severo, porque sabia que a alma precisa ser confrontada para ser salva. Ele via, em cada penitente, um campo devastado, mas ainda fértil, um terreno onde a graça podia florescer, desde que houvesse arrependimento verdadeiro. A filosofia do arrependimento é uma das mais difíceis de viver, porque o homem confunde arrependimento com culpa. A culpa paralisa, o arrependimento liberta. A culpa é olhar para trás e lamentar. O arrependimento é olhar para dentro e transformar. Padre Pio nunca quis que as pessoas vivessem escravas do remorso, mas que encontrassem na confissão o caminho da reconstrução. Ele sabia que a alma só é livre quando se reconcilia com a própria verdade. Confessar-se é, de certo modo, morrer um pouco. É permitir que uma parte de si, a mais arrogante, a mais teimosa, seja desfeita. E é justamente nessa morte interior que a verdadeira vida começa. Porque o orgulho é a prisão mais forte que existe, e o perdão é a chave que o destranca. Quando alguém se ajoelha e diz, pequei, está abrindo a porta para a luz entrar. O orgulho é uma muralha que impede o amor de Deus de atravessar. A confissão é a rachadura por onde a luz finalmente passa. Padre Pio atendia confissões por horas. Às vezes, passava até 18 horas no confessionário.
Ele não via aquilo como fardo, mas como missão. Dizia: o mundo seria muito melhor se as pessoas se confessassem com mais frequência. Para ele, não havia progresso espiritual sem arrependimento. Não se trata de um castigo, mas de um processo de purificação interior. Confessar é como voltar à fonte. É lembrar-se de quem se é antes das máscaras, antes das quedas, antes dos erros. É retornar à inocência. Há uma beleza silenciosa no ato de se confessar, porque, diante do sacerdote, o homem não está apenas diante de outro homem, mas diante do espelho de Deus. E, curiosamente, quanto mais alguém fala, mais se ouve. A confissão é uma conversa entre o ser e o próprio coração. Muitas vezes, o penitente chega aflito, confuso, ansioso, e sai leve, não porque o passado foi apagado, mas porque foi iluminado. O perdão não é um esquecimento, é um novo olhar sobre o mesmo passado. Na visão de Padre Pio, o pecado era uma ferida aberta e a confissão, o bálsamo. Ele dizia que o demônio tenta fazer o homem esconder-se, e Deus o convida a revelar-se. O primeiro sussurra: não é tão grave assim. O segundo responde: sê sincero e serás livre. É nesse diálogo entre escuridão e luz que a alma decide o seu destino. E o que mais impressionava em Padre Pio era a sua compaixão. Ele via o arrependido com ternura. Via por trás da queda a luta. Por trás da vergonha, a esperança. Talvez seja por isso que tanta gente chorava ao se confessar com ele, porque sentiam que, ao falar, não estavam sendo julgados, mas acolhidos. Padre Pio dizia: Deus é mais rápido em perdoar do que o homem em se arrepender. E essa frase carrega uma verdade filosófica profunda. O tempo de Deus não é o tempo da culpa. O perdão não é demorado. O que demora é o nosso orgulho em aceitá-lo. O orgulho, esse inimigo silencioso, é o maior obstáculo à confissão. Ele disfarça-se de força, mas é apenas medo. Medo de parecer fraco, medo de encarar a própria sombra, medo de admitir que não somos perfeitos. E, no entanto, é justamente no reconhecimento da imperfeição que nasce a verdadeira fortaleza. O homem que se confessa é mais forte do que aquele que finge não precisar. Porque a verdade é que todos precisamos de perdão. E o primeiro passo para recebê-lo é admitir isso. A confissão também é um ato de humildade. Em um mundo que valoriza aparências, o ato de se ajoelhar é uma revolução. É declarar: eu não sou suficiente sem a graça. É um gesto filosófico, porque vai contra o narcisismo moderno. Padre Pio enxergava a confissão como uma forma de resistência espiritual. Um ato contracultural em tempos de vaidade e indiferença. Ele dizia: a humildade é a base de todas as virtudes. Sem ela, nada permanece em pé. Confessar, portanto, é reconstruir o alicerce da alma. Há quem pense que confessar-se é relembrar o erro, mas, na verdade, é recordar o amor que ainda existe. A confissão não é uma sessão de culpa, é uma declaração de esperança, porque cada arrependimento verdadeiro é uma semente de recomeço. Padre Pio via isso de forma quase mística. Ele dizia que, ao se confessar, o pecador devolve a Deus o direito de curá-lo. E quem se deixa curar, renasce. Muitos perguntam por que se deve confessar a um homem, se o perdão vem de Deus. Padre Pio respondia que o sacerdote é apenas o canal, o instrumento visível da graça invisível. Assim como a água purifica o corpo, a confissão purifica a alma. E é justamente por ser concreta, dita, ouvida, sentida, que ela é eficaz. O homem precisa falar para se libertar. Precisa dar forma à sua culpa, transformar o peso em palavra, o segredo em verdade. A filosofia cristã entende o pecado não como erro moral isolado, mas como desvio de sentido. É afastar-se do centro, da essência. E confessar é voltar ao eixo. É reencontrar o caminho.
É por isso que Padre Pio comparava a confissão ao retorno do filho pródigo. O pai não castiga, abraça. O castigo é a distância. O perdão é o reencontro. Quando a alma fala a verdade, o universo inteiro escuta. O ato de confessar é um movimento de harmonia cósmica. É alinhar o interior com o divino. Por isso, após a confissão, há silêncio. E nesse silêncio, Deus fala. Não com palavras, mas com paz. Uma paz que não vem do esquecimento, mas da reconciliação. Padre Pio também alertava. Quem se confessa com sinceridade tem um coração novo. E, de fato, o perdão é um tipo de renascimento. A confissão é o ventre da alma. Ali dentro, o arrependimento gera uma nova vida. O homem sai do confessionário diferente, ainda que o mundo lá fora continue o mesmo. Porque dentro dele, algo se rearrumou. O peso saiu, a luz entrou, a consciência despertou. Na filosofia da alma, confessar é o oposto de esconder. É trazer à luz aquilo que apodreceria no escuro. E tudo o que é trazido à luz deixa de dominar. O pecado escondido governa. O pecado confessado morre. Essa é a lógica divina, uma lógica que não condena, mas transforma. Em uma de suas homilias, Padre Pio disse algo inesquecível. A confissão é o lugar onde o amor vence o medo. Essa frase é uma síntese da existência humana. Toda nossa jornada espiritual é uma tentativa de substituir o medo pelo amor. O medo de errar, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser digno. Mas o amor, esse amor que perdoa, é a força que nos recria. E talvez o maior ensinamento de Padre Pio sobre a confissão seja este. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Há apenas corações que se recusam a pedir perdão. Essa verdade ecoa como um convite e um alerta. O perdão não depende da gravidade do erro, mas da profundidade do arrependimento. Não é o tamanho da queda que importa, mas a disposição de levantar-se. A confissão, portanto, é um ato filosófico supremo. É o encontro entre o homem limitado e o infinito. Entre o erro e a misericórdia. Entre a dor e a cura. É o lugar onde a fraqueza se torna força, e a vergonha, sabedoria. Quem confessa não apenas limpa a alma, ele aprende. Aprende que o verdadeiro poder não está em ser perfeito, mas em ser sincero. Quando o Padre Pio ouvia as confissões, muitas vezes chorava junto com o penitente. Não porque se comovesse com a miséria humana, mas porque sentia o amor de Deus agindo naquele instante. Ele via o invisível, a alma sendo lavada, o orgulho se dissolvendo, a graça se infiltrando. Era ali, naquele pequeno espaço de silêncio e lágrima, que o milagre acontecia. No fundo, confessar-se é um ato de amor. Porque quem ama deseja estar limpo diante do amado. E o amor de Deus é tão grande que não exige perfeição, apenas sinceridade. Padre Pio compreendia isso melhor do que ninguém. Ele sabia que a confissão não é para os santos, mas para os que ainda lutam para sê-lo. Por isso, a confissão é libertadora. Porque o que aprisiona o homem não é o erro, mas o silêncio. Não é o pecado em si, mas a tentativa de escondê-lo. Confessar é quebrar o pacto com o engano. É declarar guerra ao próprio orgulho. É abrir mão da máscara e aceitar a luz. Padre Pio nos lembra que o perdão não é um prêmio, é uma dádiva. Que a confissão não é uma punição, mas uma ponte. E que a alma humana, por mais distante que esteja, pode sempre voltar. Porque o amor de Deus é maior que qualquer distância. Confessar é se libertar. Essa frase resume o caminho da alma. Liberta-se quem tem coragem de olhar para dentro. Liberta-se quem se permite ser visto. Liberta-se quem entende que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo da cura. Padre Pio não oferecia apenas conselhos, oferecia um caminho. E esse caminho começa com uma palavra dita com o coração aberto. Perdoa-me. A confissão é o ato mais humano e, ao mesmo tempo, mais divino que existe.
porque é no reconhecimento da fragilidade que encontramos a força. É no arrependimento que descobrimos o amor. É na confissão que a alma, enfim, respira. E quando o coração se despe da culpa e se veste de humildade, algo sagrado acontece. A alma se torna leve, porque confessar é libertar-se. É deixar que Deus seja Deus, e nós, finalmente, sejamos apenas filhos.